Vícios e o processo de obsessão espiritual. Conceito de vício. Vício é toda conduta repetitiva e compulsiva que leva a prejuízos físicos, emocionais, sociais ou espirituais. Comumente associado ao abuso de substâncias, álcool, drogas ilícitas, cigarro, etc., o vício também pode se manifestar em comportamentos, jogo, internet, sexo, compras, etc. Fatores contribuintes. Vícios podem surgir a partir de predisposições genéticas, traumas emocionais, influência do meio social ou como forma de fuga de dores internas. Do ponto de vista psicológico, eles resultam de padrões de recompensa do cérebro, da busca por alívio ou prazer imediato. Aspecto energético e espiritual. Em algumas correntes espiritualistas, acredita-se que toda ação humana gera vibrações e estas podem sintonizar com campos energéticos favoráveis ou desfavoráveis. Quando se está em estado de dependência e desequilíbrio, a pessoa tende a ficar mais vulnerável a influências negativas. Definição. No contexto de tradições como o espiritismo, a obsessão espiritual ocorre quando um espírito desencarnado, ou mesmo energias negativas, influencia de forma persistente o pensamento, as emoções e o comportamento de uma pessoa encarnada. Essa influência pode variar de leve a intensa. Obsessão simples, onde há uma presença constante de pensamentos intrusivos e mal intencionados, mas a pessoa afetada consegue se dar conta deles. Fascinação. Nessa condição, há um envolvimento mais profundo. A pessoa fica fascinada por certas ideias ou comportamentos, perdendo o senso crítico. Subjugação. É a forma mais grave, onde a vontade individual fica seriamente comprometida ou dominada pela influência de entidades espirituais. Baixa de vibração energética. Os vícios, ao afetarem o equilíbrio emocional e físico, podem reduzir o padrão vibratório de uma pessoa. Essa queda de energia pode torná-la mais suscetível a sintonizar com forças espirituais desarmônicas. Porta de acesso à influência espiritual negativa. Durante crises de abstinência ou em momentos de uso compulsivo, a pessoa pode ficar mental e emocionalmente fragilizada, abrindo espaço para que consciências desencarnadas negativadas, ou formas pensamento densas, se aproximem. Alimentação energética. Em algumas visões espiritualistas, acredita-se que entidades obsessoras se alimentam das energias densas produzidas por vícios e desequilíbrios, perpetuando o ciclo de dependência e obsessão. Reforço mútuo. O vício enfraquece a vontade e a capacidade de discernimento, enquanto a obsessão pode estimular pensamentos que justificam o uso ou consumo, criando um ciclo vicioso difícil de romper. Pensamentos repetitivos e negativos que parecem não pertencer à pessoa. Sensação de presença estranha ou percepções perturbadoras em momentos de uso. Isolamento social acompanhado de impulsos autodestrutivos. Mudanças bruscas de humor, mesmo quando não há consumo de substâncias. Resistência normal a buscar ajuda, mesmo com o agravamento dos problemas. Profissional de saúde. Psicólogos, psiquiatras e terapeutas podem ajudar a identificar gatilhos e oferecer estratégias para superar a dependência. Suporte comunitário. Grupos de apoio, como Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, podem ser valiosos para oferecer suporte e trocas de experiência. Prece, meditação e evangelho no lar. Em algumas práticas espiritualistas, o cultivo do pensamento elevado e a busca de conexão com forças superiores ajudam a manter uma vibração mais alta. Estudo espiritual. Ler e refletir sobre ensinamentos que auxiliem na reforma íntima pode fortalecer a mente contra influências negativas. Reflexão sobre si mesmo. Identificar pontos de fraqueza emocional que levam ao vício e trabalhar para transformá-los. Exercício de virtudes. Desenvolver paciência, tolerância, compaixão e outras virtudes eleva o padrão vibratório e dificulta a sintonia com energias inferiores. Passe espiritual e terapias integrativas. Em centros espíritas ou terapêuticos, são oferecidos passes, aplicações de energia e outras práticas que visam o reequilíbrio do campo energético. Diálogo com entidades.
Em algumas vertentes, através de reuniões mediúnicas, busca-se esclarecer eventuais espíritos obsessores, promovendo a reconciliação e a libertação tanto do obsediado quanto do obsessor. A apometria é a terapia mais recomendada para o processo de desobsessão espiritual. Autonomia e consciência. É importante lembrar que, mesmo havendo possíveis influências espirituais negativas, cada indivíduo possui responsabilidade sobre seus atos e capacidade de escolha para buscar ajuda e cura. Vigilância de pensamentos e sentimentos. Cultivar estados de serenidade e lucidez diminui a possibilidade de se deixar levar por impulsos e vozes internas mal intencionadas. Amparo espiritual e terreno. O processo de recuperação de vícios e de libertação de obsessões tende a ser mais eficaz quando há, simultaneamente, suporte espiritual, preces, práticas de elevação vibratória e material, terapia, medicação quando necessária, grupos de apoio. Em suma, a dinâmica entre vício e obsessão espiritual sugere que a pessoa em desequilíbrio pode se tornar mais propensa à influência de energias negativas ou de espíritos desencarnados com intenções não construtivas. No entanto, a recuperação é possível por meio de um conjunto de ações integradas: assistência profissional, cultivo de valores espirituais e morais, busca de autoconhecimento e apoio comunitário. O objetivo final é restaurar o equilíbrio integral, físico, mental, emocional e espiritual, fortalecendo a autonomia do indivíduo e seu alinhamento com forças positivas.